pessoal, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer, eu sou Jéssica, estou aqui com vocês estudando a lição dessa semana aqui no Encontro Diário. Então, para quem não sabe, para quem não deu uma lida na lição da Escola Sabatina ontem, nós estamos estudando sobre o discipulado e os enfermos. Os enfermos são as pessoas doentes, alguém que está sofrendo algum tipo de doença. E hoje, olha que legal, a gente vai falar sobre o Messias que cura. Então, na lição dessa semana, ele está se baseando em 3 textos bíblicos muito interessantes, que são Isaías 53:4, Mateus 8:17 e João 9:1-3. Em Isaías, ele está lá falando que virá alguém que irá expiar os nossos pecados, que assumirá as enfermidades. Quando ele chega em Mateus, já é contando como com a morte de Cristo tudo isso aconteceu. E em João, especificamente, eles estão contando a história do cego que teve a sua visão restaurada por Jesus. A discussão dessa semana, falando sobre o Messias que cura, parte da ideia de que, naquela época, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, afinal de contas? Por que essa pessoa nasceu cego? Foi a mãe? Foi ele? Quem que foi, afinal de contas? A gente quer entender por que as pessoas ficam enfermas, por que a doença acontece. E às vezes a gente tem a tendência a achar que nós fizemos algo para merecer, ou algum comportamento meu levou especificamente a uma doença. Então, existem algumas ideias que nós precisamos diferenciar. Nós, como uma nação, como uma humanidade de natureza caída, de natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos a qualquer doença. É claro que alguns comportamentos nossos, como de saúde, de hábitos, etc., eles podem levar a algumas doenças específicas, mas de qualquer forma, no princípio, lá na base, estamos sujeitos a essas enfermidades porque o pecado, ele marcou a nossa carne, marcou a nossa vida, desde que, então, Eva pecou. Então, essas duas ideias precisam ser diferenciadas. Por que nós ficamos doentes e como estamos sujeitos a isso? Então, na história dos cegos lá, do cego e das perguntas dos discípulos, a lição tentou mostrar para você essas duas diferenças. No final da lição, ele faz uma pergunta muito legal, que é falando sobre o nosso sofrimento. Então, todo mundo em algum momento passou por alguma doença. Algumas doenças mais graves, outros não, ou alguém próximo de você já pode ter sofrido uma doença. Então, tente usar deste sofrimento que você vivenciou para olhar para o sofrimento do outro com mais compaixão, com mais amor. Não sei, eu refleti dessa forma. Como psicóloga, a gente vai muito para o lado subjetivo. Mas você pode ser uma pessoa que vai oferecer ajuda prática, pode oferecer suporte de carona, não sei, eu vou cuidar da casa para você. Você pode fazer o que você achar que é legal, como discípulo de Cristo, mostrar que você está ali para ajudar e para oferecer o que aquela pessoa precisa. Então, essa foi a minha reflexão do dia de hoje, né? Principalmente entender a diferença entre o pecado e por que nós ficamos doentes, como a doença como resultado de algum comportamento específico das ações pecaminosas. Então, fica aí a discussão. Se você pensar outra coisa, não esquece de estudar e levar no sábado para a sua escola sabatina e levar a sua ideia debatendo e discutindo. Então, mais uma vez, hein, pessoal? Curte a página, compartilha e comenta para sábado você estar na ponta da língua para discutir sobre a lição. Até amanhã!